Minha gente querida, neste momento com vocês, pastor Onéas César Filho, pastor da Igreja Batista Sião em Campo Grande, Ministério Chama Viva. Nossa igreja sede com suas igrejas filhas. Eu me sinto muito alegre em voltar a falar com você neste momento, aqui neste nosso programa de toda quarta-feira, neste período em que nós estamos num tipo de prisão domiciliar, e eu estou gravando aqui do gabinete pastoral, meu gabinete na igreja, para trazer uma palavra para você. Estamos vencendo, estamos caminhando, estamos declarando mesmo, que não perderemos nenhum dos nossos queridos em nosso ministério. Não perderemos nenhuma das almas do nosso ministério para esta pandemia, para esta peste, esta praga. Todos os nossos hão de passar essas águas profundas desse rio, chegaremos a outra margem. E a tribulação vai passar, e chegaremos com a graça de Deus todos vivos. Eu falei na segunda-feira para vocês sobre a importância do templo, da casa do Senhor, uma palavra de revelação que recebi do Senhor. E eu disse uma coisa muito interessante: Deus está com saudade de nós, e nós também devemos estar com saudade dele, da sua casa, porque a verdade é que a igreja local, o templo onde nós nos reunimos, seja aqui o templo de Sião, eu estou nele agora, o templo das nossas igrejas filhas, o templo de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja presbiteriana, batista, metodista e outras igrejas evangélicas, é um tipo de um lugar de encontro. E no passado, Moisés e o povo no deserto, Moisés montou, veja bem, uma tenda, uma barraca provisória, até que o tabernáculo ficasse pronto, estava sendo construído. Ele chamou aquela tenda de a tenda da congregação, onde o povo ia para consultar o Senhor. O povo ia junto ao Senhor através de Moisés. E a Bíblia fala de Josué, que foi o sucessor de Moisés, o continuador, da obra de Moisés. Moisés levou o povo pelo deserto, até próximo da terra de Canaã, a terra prometida. Mas foi Josué que fez o povo entrar, que comandou o povo na conquista, na entrada da terra, na travessia do Jordão. Pois bem, a Bíblia diz que Josué não se afastava da tenda da congregação. Isso é muito importante para nós ver que os homens que foram usados por Deus foram homens de fato fiéis ao Senhor, que tinham um coração voluntarioso para andar diante de Deus, estar preparados no momento e no lugar certos para que Deus pudesse usá-lo. Na antiguidade, mesmo bastante antes de Moisés, antes de Abraão, depois do período de Abraão, e já povos da antiguidade, como os sumérios e outros mais, isso aconteceu também em Babel, eles começaram a levantar tipo de torres-templos, começaram a separar lugares que seriam a casa ou as casas dos seus deuses. E essas torres-templos eram chamadas de zigurates. A Torre de Babel foi um tipo de zigurate. Aquele povo, esse povo antigo, pagão, cheio de deuses, logo a idolatria graçou a humanidade naquele tempo, cresceu, se espalhou, e eles faziam essas casas, essas torres, templos, os zigurates para os seus deuses. Mas não foi assim com os homens de Deus, os patriarcas, aqueles que vieram da semente de Sete, uma semente bendita, e para servir ao Senhor e dar, veja bem, curso à estrada da história para que viesse o Messias, o Salvador do mundo. Os homens de Deus na antiguidade tinham por hábito levantar altares pessoais, individuais ao Senhor em um determinado lugar por uma experiência marcante com Deus. Um dos maiores erguidores de altares ao Senhor, antes de chegar o tabernáculo, o primeiro templo móvel, ainda que provisório, para uma nação também recém-constituída, formada de Israel, um dos homens do passado foi Jacó.
Jacó ergueu vários altares que eram frutos de experiências pessoais com Deus. Aquele lugar ficava marcado, porque era de fato já marcado como um lugar de encontro com Deus. Assim que, em toda a Bíblia, isso se projeta até para os nossos dias. A figura do templo, o objetivo do templo é ser de fato um lugar na terra, primeiro, separado, santificado. Eu estou falando de templos do Senhor. Um lugar santificado, um lugar separado, para ser um local, um lugar de encontro entre Deus e os seus adoradores e o seu povo. Veja bem, passaram os anos, os altares eram individuais, até que nós chegamos ao tempo de a formação de Israel e agora a sua saída do Egito, a liderança de Moisés sobre o povo chamado até ali de povo hebreu, né? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó, e eles saíram então, eles saíram do Egito, entraram no deserto. E em certo ponto Deus deu ordem a Moisés que agora construísse, veja bem, e edificasse uma casa para ele, um templo. Mas veja bem, eles estavam no deserto, eles estavam caminhando, eles estavam marchando, eles paravam, montavam um acampamento e ficavam ali um tempo. O Senhor tinha posto ou uma nuvem de dia ou uma coluna de fogo à noite, e ela ficava sobre o acampamento. Mas quando aquela nuvem ou coluna de fogo se movia, veja bem, então eles desmontavam o acampamento e começavam a marchar. E quando ela parava, eles novamente paravam, montavam o acampamento e ficavam ali pelo tempo determinado por Deus através daquela nuvem. Aquela nuvem e coluna de fogo já mostrava em figura o Espírito Santo que hoje guia o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Assim eles ficavam e eles paravam ali, montavam o acampamento. E o bonito é que o acampamento era em forma de cruz. Era em forma de cruz. E ficavam tribos para cima, tribos para baixo, tribos para um lado, para o outro, e no centro do acampamento ficava o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. É impressionante, eu não tenho aqui a figura agora, mas tenho num dos livros meus em casa, que o acampamento formava uma cruz, tinha já o formato da cruz e o tabernáculo no meio. Alguma coisa como a cruz e Jesus que seria pregado nela. Como eu tenho dito, isso é história, uma realidade, Deus sempre procurou ter um lugar de encontro com seus filhos, além do coração. Na verdade, lá atrás, na velha aliança, antes da cruz ser feita, Deus, o Deus Santo, veja bem que não pode habitar no meio do pecado por sua santidade. Deus, de certo modo, Deus que tudo pode, mas por sua justiça absoluta, real, plena, infinita, não podia habitar no templo que mais interessava a ele, que era o coração do homem. Por quê? Porque ainda a reconciliação não havia sido feita. Ainda o homem não era uma nova criatura, e a palavra de Deus diz, e o Senhor Jesus mesmo disse isso, que não se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque o odre, aquela bolsinha feita de pele de animais, de carneiro, de ovelha, aquela bolsinha, se for velha, aquele couro, ele vai com o tempo curtindo e vai ficando velho, e então arrebenta-se colocar o vinho novo. Por quê? Porque o vinho novo, ele fermenta, ele aumenta de volume, e nessa fermentação ele pressiona e acaba arrebentando a bolsa e o próprio vinho se derrama. E Jesus Cristo disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Ainda Deus não podia morar no templo que ele ansiava, que ele desejava mesmo estar permanentemente, que é o coração do homem. Por isso que a Bíblia fala de Jesus Cristo, de sua carne, e fala como o novo e vivo caminho que ele nos consagrou.
Mas dentro dessa nossa palavra sobre templo, nós estamos com saudade, né? Saudade do nosso templo. Aqui esse pastor com suas ovelhas da sede aqui da Igreja Batista Sião, estamos com saudade de vir à casa do Senhor, a essa tenda do encontro, a esta tenda da congregação, onde nós nos reunimos para o Senhor. Mas veja, Moisés, antes de levantar o tabernáculo, levou um tempo aquele tabernáculo para ser feito. Bezaleel, Aholiabe trabalharam tremendamente. Deus os encheu do seu espírito para fazerem a obra do tabernáculo. E enquanto ele não ficava pronto, Moisés sentiu a necessidade e armou fora do arraial. Veja bem, o tabernáculo, quando pronto, veio a ficar no centro do acampamento do arraial de Israel no deserto, formando aquela cruz, como eu disse a você. Mas Moisés ergueu uma tenda provisória chamada tenda do encontro ou tenda da congregação, onde as pessoas vinham e ele entrava ali. Era um rito muito interessante. Quando Moisés entrava, a presença de Deus se manifestava. Quando Moisés saía igualmente, e o povo podia ver aquilo e sentir que aquele era um lugar realmente, uma tenda para congregá-los na presença do Deus Santíssimo, do Deus El Elyon, como diz a palavra no hebraico. Pois bem, era assim para eles, porque Deus queria estar sempre junto do seu povo. Mas veja, eles marcharam pelo deserto com o tabernáculo agora pronto, foram em frente, entraram na terra prometida e o tabernáculo foi então montado numa região, numa cidade chamada Siló. E ali ele ficou por muitos anos, até que veio o tempo do sacerdote Eli, houve aquela guerra. Israel, veja bem, levou a arca à frente do seu exército, pensando com a arca nós vamos ganhar a peleja contra os filisteus. Mas havia pecado no meio de Israel, e nem mesmo a arca, porque eles estavam em pecado, foi suficiente para esconder o pecado deles e dar a vitória a eles. Isso já nos ensina uma coisa: precisamos ter o cuidado com coisas santíssimas de Deus, como era a arca naquele tempo. Que às vezes nós fazemos os nossos tipos de arca, hoje coisas santas, santíssimas do Senhor, e usamos como se fossem amuletos, que simplesmente por estar na Bíblia a gente usar de qualquer jeito, ou filhos de Deus usarem de qualquer forma, e até igrejas, lhes dará a vitória. E muitos filhos de Deus são derrotados, e a arca do Senhor, de certo modo, é tomada. E a alegria se vai, vem a derrota, vem o pranto, vem o choro, e às vezes até morte. Foi assim o tempo de Eli, e a arca foi tomada pelos filisteus. A história se passou, os filisteus devolveram a arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim, e então chegou o tempo de Saul, ela passou também por esse tempo, e chegamos então agora ao tempo em que foi levantado Davi como rei sobre Israel. E Davi ergue um tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi, e eu tenho uma fascinação muito grande, mas muito grande mesmo, pelo tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi, veja bem agora, é o lugar de adoração ao Senhor, ali em Jerusalém. Nós vemos uma coisa interessante, que Davi organiza o culto, veja bem, no tabernáculo, chamado pelo seu nome. Ele organiza o culto, organiza cantores, organiza músicos, e faz o incenso subir diante de Deus 24 horas por dia. Os músicos, os cantores, filhos de Asaf, seus filhos, Jedutum, e os que foram escolhidos para o ministério da música, fosse pelos instrumentos e pela vocalização, vocais e instrumentos. 24 horas por dia havia cânticos de louvor no tabernáculo de Davi. Eu li o livro do pastor Tom Tenen, A Casa Favorita de Deus. Ele conta uma coisa bonita, que no tabernáculo de Davi havia música 24 horas por dia. E ele então fez assim
uma progressão de pensamento seu, uma imaginação sua, eu creio super real. Ele disse, Davi, nas suas lutas, nas suas pelejas que ele tinha, nos seus momentos de angústia, de tribulação, que ele teve muitos inimigos, muitas preocupações no reino, nas noites de insônia de Davi, ele podia se chegar à sacada do palácio e ouvir, a que horas fosse da madrugada ou do dia, ele podia ouvir os altos louvores que eram erguidos diante de Deus no tabernáculo. Veja que coisa bonita. A verdade é que na velha aliança, na velha dispensação, não foi o tabernáculo do deserto a casa favorita de Deus. Eu já preguei isso aqui aos da sede. Não foi, na verdade, aquele primeiro tabernáculo de Moisés. Nem foi o templo de Salomão necessariamente, ainda que na inauguração dele Deus tivesse manifestado a sua glória, Deus se agradasse, aceitou. Mas a casa favorita de Deus, o lugar favorito do Senhor na velha dispensação foi o tabernáculo de Davi, porque Deus gosta, ele se alegra. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A gente não vê uma organização formal. Havia música em Israel em todo o tempo. Miriam, irmã de Moisés, profetizava com instrumentos, outras mulheres israelitas, hebreias com ela, mas não havia uma organização formal, como houve no tabernáculo de Davi, de um culto que trouxesse música. Música, de um modo geral, instrumental e também vocal, ou o conjunto das duas, é algo muito importante para o coração de Deus. Agora, tenha cuidado que Satanás sabe disso. Ele também sabe disso e ele procura dominar a música. Mas veja, veio esse tabernáculo de Davi. E a história foi em frente, veio o templo construído por Salomão. Davi não construiu, fez a planta, juntou todo o material necessário para o templo, mas esse templo foi erguido por seu filho Salomão. E esse templo foi avançando, veio a invasão de Babilônia, o domínio de Babilônia sobre Judá, sobre Jerusalém. O templo foi destruído, depois foi reconstruído ao tempo de Zorobabel, na volta do cativeiro, depois foi destruído novamente, veio Herodes e construiu o templo onde Jesus, o Messias, chegou e se manifestou. Foi neste templo de Herodes onde Jesus esteve, o Messias se manifestou a eles. A verdade é que Deus sempre, ainda que quisesse habitar no coração do homem, Deus já começou a utilizar o sistema, o projeto de ter a opção de ter aqui na terra a sua casa, uma casa de oração, uma tenda de encontro, um templo de encontro com o seu povo. E isso sempre foi um projeto de Deus. Quando Jesus então expirou na cruz, morreu na cruz, aquele templo, diz a Bíblia, que o véu se rasgou de cima a baixo. Veja que coisa bonita. Agora o homem podia entrar no Santo dos Santos, coisa que era impedida, era proibidíssima até ali. Mas há uma coisa também importante que vem na direção contrária a isto, no outro sentido. Se o homem podia entrar diante do Senhor no Santo dos Santos, agora Deus também saiu de lá para habitar num novo templo que é o nosso coração. Você está entendendo isso? A gente costuma muito dizer que o véu do templo foi rasgado e agora o homem pode comparecer diante de Deus o Pai, tendo Jesus Cristo como seu sumo sacerdote. E também pelo sangue, tendo Jesus como cordeiro da nova aliança. Isso é uma verdade. Mas essa verdade tem dois atos. Na verdade, ela tem duas faces. Ela tem como numa avenida dois sentidos, um para lá e outro para cá. Deus agora também estava saindo daquele santo dos santos fechado, bloqueado por um véu, para habitar os nossos corações. Mas a verdade é que Deus não desistiu de ter entre nós uma tenda de encontro ou um templo para se encontrar com seus filhos. Nesses dias nós estamos nessa praga, nessa pandemia, nessa peste,
e nós estamos privados. Eu fico abismado. Eu tenho 68 anos praticamente, vou fazer agora em junho, e eu tenho dito a vocês repetidamente, eu nunca vi algo igual. Eu nunca vi as igrejas praticamente no mundo inteiro, vamos dizer assim, mas vamos considerar o nosso Brasil, as igrejas no Brasil fechadas, e não por perseguição religiosa. E isso também abala no sentido de isso mexe com o próprio coração de Deus, além de mexer também com o nosso coração. Por quê? Porque o Deus que habita em nós, agora na nova aliança, quando o véu do templo foi rasgado, que ele saiu de lá, mas ao mesmo tempo ele pode estar no templo, ele quer estar no templo. Por quê? Aqui no meu coração, ou desse lado esquerdo, né? Aqui no meu coração, essa bombinha que é um símbolo disso, no meu espírito, ele habita comigo na minha intimidade, na minha pessoalidade. Ele mora dentro de mim e se relaciona comigo intimamente, pessoalmente, individualmente. Mas esse Deus que primeiramente conhece cada coração e quer habitar em cada coração individualmente, e esse templo é individual, é absolutamente meu e dele. Eu diria até que é muito mais dele do que meu. Nesse templo, veja bem, nesse templo, no sentido da minha relação, a minha aliança com Deus, minha esposa não pode habitar, nesse aspecto. Meus filhos não podem habitar, meus netos não podem habitar. Por quê? Porque eles também tiveram de passar pela cruz do Calvário para que seus próprios espíritos, os seus corações fossem também um templo para Deus se relacionar, conviver, ter comunhão com eles ali. Mas se esse templo do meu coração é um templo individual, eu diria que ele não é que seja pequeno, mas ele é propositalmente projeto de Deus. Ele é tão pessoal que na verdade só cabem dois seres e duas pessoas no sentido de comunhão e de aliança. Só cabem Deus e eu, Deus e você. Mas Deus sabia, eu não vou ter só um filho na terra. A cruz não me dará só mais um filho além do que eu já tenho. Nós receberíamos o espírito de adoção e agora Deus teria muitos filhos aqui na terra. E ele queria o quê? Ele queria que esses filhos se juntassem para, em conjunto, a um coração, mas muitos, uma multidão deles, pudessem adorá-lo. E Deus então continuou com o projeto dos templos das suas casas, que nós chamamos de igreja. Nós muitas vezes nos referimos ao templo como a igreja. Você vai à igreja hoje, nossa igreja está bonita, limparam a fachada, pintaram a fachada do templo, mas dizemos muitas vezes o quê? Pintamos a fachada da igreja. Deus sabia que ele agora, pelo seu filho, ele estaria comprando, adotando pelo espírito de adoção uma multidão de filhos. Ele teria na terra uma grande família. E ele então continuou com o seu projeto das suas casas, das casas de Deus, dos templos, para nos abrigar em conjunto. E como ovelhas de um rebanho, ele nos manter como num redil, num aprisco, num curral onde temos a liberdade de entrar e sair, disse Jesus Cristo sobre isso. Ele nos manter como família unidos. Na igreja, nós congregamos juntos. Na igreja, nós sorrimos e nós choramos. Na igreja, nós participamos uns da vida dos outros, e isso de modo santo. Na igreja, nós nos aquecemos, nós nos aconselhamos, nós nos animamos. Mas na igreja, nós nos juntamos para adorar ao Senhor em família de Deus. E Deus sabe muito bem disso. Agora, há um texto no Velho Testamento, em Deuteronômio 12, que eu gosto muito, eu quase diria sou apaixonado por ele. Eu não gosto muito de usar em relação às coisas de Deus a expressão paixão ou apaixonado, porque paixão não é o amor propriamente dito. Paixão é o fogo, a chama do amor, e às vezes chamas passam. Mas veja, diz assim a palavra de Deus, eu gostaria que você ouvisse nesse momento. Estes são os decretos, ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir,
enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares dos quais as nações que vocês estão desalojando adoraram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas, queimem os seus postes sagrados, despedacem os seus ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Agora veja bem, vocês, porém, não adorarão o Senhor seu Deus como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor seu Deus escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar os holocaustos e sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, seu Deus, os terá abençoado. E mais adiante, ele diz assim: tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. Veja bem, quando Davi conquista Jerusalém, agora Deus revela, Deus mostra: será aqui nesta cidade, eu escolhi esta cidade, eu guardei nas eras da humanidade esta cidade, e agora aqui será o meu local, o meu lugar de culto. E os peregrinos vinham, há salmos na Bíblia que são chamados salmos, cânticos de degraus, em que eles vinham de romagem, no sentido, não se assuste, de romaria, em que eles vinham a Jerusalém para adorar segundo o chamamento da lei. E eles vinham com esses cânticos e entravam em Jerusalém cantando os chamados cânticos dos degraus. E a Bíblia fala disso, diz assim: voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, eterna alegria, e a paz os coroarão. Eles vinham cantando e celebrando, daí vira a expressão: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E entravam sempre em Jerusalém, a Sião querida do Senhor, cantando. Mas veja, esse texto está dizendo: vocês não vão fazer igual essa gente, mas o lugar que escolher o Senhor seu Deus, ali vocês darão culto ao Senhor, a esse Deus único e verdadeiro, Deus da aliança de vocês. Ali vocês trarão as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus holocaustos, os seus dízimos e as suas ofertas especiais e tudo que vocês tiverem prometido ao Senhor. A casa de Deus é um lugar de gratidão. A casa de Deus é um lugar, veja bem, às vezes nós costumamos dizer, temos umas culturas, assim, algo da nossa cultura, em que nós falamos assim despreocupadamente, não pensamos bem no que dizemos. Por exemplo, eu vou na igreja assistir o culto. Na verdade, nós não devemos vir à igreja assistir o culto. Não é uma atitude passiva de simplesmente assistir. Nós devemos vir à casa do Senhor, ao templo do Senhor, entrar pelas portas de Sião com ações de graças, sim. E nós devemos vir ativamente para cultuar e não simplesmente assistir o culto. Isso é muito importante que nós vejamos. Segunda coisa, a casa de Deus é tão importante que o Senhor disse: ali vocês vão trazer suas ofertas. E naquele tempo eles traziam ofertas físicas, de animais, de frutos da terra, dessas coisas. Mas hoje nós ainda continuamos trazendo ofertas físicas diante do Senhor de várias formas. Na verdade continuamos, mas fomos além. Agora nós trazemos, acima de tudo, ofertas espirituais na casa de Deus. Eu gosto muito disto, porque isso também me ensina uma coisa. O Senhor disse lá no final, ali para vocês: tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Gente, pare agora para ouvir isso. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. Isso hoje
na Nova Aliança, em que nós temos o Espírito de sabedoria, de revelação em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, isso nos mostra uma coisa: o crente não tem direito de escolher a igreja onde servir a Deus. Isto é coisa de Deus. No lugar que escolher o Senhor teu Deus, ali lhe darás culto. Eu gosto muito quando eu recebo aqui novos membros que vêm conversar comigo e que mostram maturidade quando dizem: pastor, eu me mudei para cá, eu estou agora aqui recentemente e eu comecei a visitar igrejas, mas a perguntar ao Senhor onde o Senhor quer que eu sirva. E alguns até dizem assim: pastor, eu estou visitando sua igreja, estou gostando, mas eu continuo orando ao Senhor para perguntar a Ele. Estou perguntando: é aqui, Senhor, que eu devo servi-lo? E graças a Deus muitos têm dito no curso desses anos: o Senhor me mostrou de fato que é aqui que Ele me quer, adorando o seu nome. As outras igrejas são também casas de Deus, como aqui é. Não somos melhores, não somos piores que ninguém. Mas a verdade é que Deus escolhe o local onde nós devemos cultuar a Ele. E tem alguns que chegam e não ficam e vão para outra igreja e se alojam lá, como tem outros que ficam aqui. Por quê? Porque cumprem essa palavra diante do Senhor. Outra coisa que devemos entender sobre templo: olha, vou ler novamente: tenha o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Nós precisamos ter o cuidado de onde oferecemos culto ao Senhor. Será que Sambódromo, por exemplo, um templo de demônios, é lugar para se oferecer culto ao Senhor? É lugar para evangélicos, empresas, veja, empresas de eventos evangélicos gigantescos, que alugam, fazem um contrato com as autoridades para a cessão de um templo de Momo, um templo de carnaval, para por uma noite, digamos assim, ser, templo, casa de Deus, para abrigar um evento de louvor enorme, um mega evento, e no dia seguinte é devolvido à sua finalidade original para o qual foi levantado, para que ali os falsos deuses do carnaval, liderados por Momo, continuem atuando. Esse texto está nos mostrando que não. Ah, mas tudo é para Deus, mas é para Deus, mas a gente tem que tomar do ímpio. Mas escuta, toma hoje, faz o evento à noite e amanhã devolve. Seria como Israel sair e alugar dos filisteus o templo de Dagon para colocar lá numa noite a arca, fazer um rito, um grande culto, uma grande celebração e depois retirar a arca e trazê-la para Israel. Por que ir ao templo de Dagon com a arca do Senhor? Mas alguém diz: mas tudo é para Deus. Não é verdade. Tudo pode ser para Deus, mas nem tudo que é para Deus Ele aceita na verdade. Nós precisamos ter o cuidado, como Davi infelizmente não teve quando foi na primeira vez trazer a arca para Jerusalém. Na sua primeira tentativa, ele fez um carro novo, um carro de bois, mandou fazer um carro de bois especial, 0 quilômetro, de alta tecnologia. Os bois especiais, ele foi com alegria para trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? A arca falseou nas estradas de chão com pedra, de barro, e a arca balançou sobre aquele carro de boi, e Uzá levou a mão na arca, e Uzá morreu fulminado ali na hora. E Davi ficou 3 meses no palácio triste, acabrunhado, falando com Deus, procurando saber o que tinha havido, o que estava errado. E então o Senhor mostrou a Davi: o que estava errado, Davi, é que você não conduziu a arca, uma boa intenção, um bom propósito, muito sincero. Você não levou a arca para Jerusalém, conforme manda a minha palavra. E Davi foi ver lá no livro de Êxodo, e a palavra de Deus dizia que a arca devia ser carregada pelos seus varás nos ombros dos coatitas, os filhos de Levi. Os filhos de Coate, filho descendente de Levi. Eram os coatitas que levavam nos ombros 4 homens com os varás, cada um numa extremidade da arca, levando a arca nos ombros. Doía, fazia calos, eles se revezavam, mas era assim que Deus mandava levar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nesses dias em que estamos privados do templo, estamos privados dessa comunhão, eu tenho dito: Deus tem sentido saudade.
é impressionante, eu falo de modo muito carinhoso, emocional. Eu pergunto primeiramente a você, você tem sentido saudade da casa de Deus? Saudade daqueles abraços, saudade daquele sorriso, saudade não só da minha experiência, eu, pastor Onéas, de estar sentado ali no saguão de entrada e ver os senhoritas chegando, os resgatados do Senhor vindo a Sião com júbilo. E eu olho e digo, chegou a família tal, chegou o irmão tal, e eles vão chegando. Saudade de olhar lá em cima, no santuário, nas poltronas, a gente já sabe, aquele irmão onde ele senta, aquele irmão onde senta, parece que cada um tem o seu lugarzinho, já é cultural, já é habitual. Quando a gente quer procurar alguém, usa muito esse critério, é só lá na hora do culto olhar, ele senta ali, está ele lá. Não, não está, não veio hoje. Será que você está com saudade disso? Será que está com saudade dos altos louvores aqui, desse tipo de tabernáculo de Davi, que são entoados entre nós de cantar conosco? Será que você não está com a saudade da escola dominical, das lições da EBD, em que nós discutimos as lições, nós falamos, nós ouvimos, nós aprendemos? Será que você não está com saudade de ver, estar ali presencialmente, ouvindo a palavra que o seu pastor traz a você? Eu acredito que sim. Eu não vou aqui criticar você e dizer, acho que não. Não, eu acho que sim. Mas há uma coisa importante. Deus também está sentindo saudade de estar assim conosco. Se Ele preparou, veja bem, esse altar, se Ele preparou esse altar, esse templo, em mim e em você individualmente, para um encontro bem pessoal, santamente íntimo conosco, para se revelar aqui, no meu espírito, do qual essa bombinha é um símbolo. Ele também reservou uma casa. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso, no final dessa palavra, eu quero dizer a você que continue orando. Eliana Demétrio, nossa ministra de oração, Milene, nossa ministra de oração, que será consagrada brevemente, Sônia Lima, nossa ministra de oração, nossos pastores, todos os nossos pastores queridos que dirigem nossas igrejas, e até você de outra igreja ou de outra tribo de Israel, outra denominação, que esteja nos acompanhando no nosso Falando Sério. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nossas harpas estão de certo modo penduradas. Nós temos louvor em casa, estamos recebendo cultos pela internet como este, mas está faltando alguma coisa. Vamos todos orar e vamos pedir, Deus, nós estamos com saudade de Sião. E aqui Sião pode ser esta igreja, a nossa igreja da qual eu sou pastor, que o nome é Igreja Batista Sião, mas Sião pode ser a sua igreja, as nossas igrejas filhas. Sião pode ser a sua igreja se você é um irmão em Cristo e congrega numa Assembleia de Deus, numa igreja presbiteriana, metodista. Sião é a sua terra. E nós temos aqui o nosso slogan da nossa igreja que dizemos, Sião, fortaleza de adoradores. E a Bíblia tem uma palavra muito bonita que nos toca nesses dias. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Você pode entender também assim. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Você é um prisioneiro de esperança. Que coisa linda, que coisa bonita. E o texto está dizendo, voltem à fortaleza. Nós queremos voltar a essa fortaleza. Por isso, eu falo a você agora, de nossa igreja ou de outra igreja, de Deus, evangélica, de outra casa de Deus, de outro templo local. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, nós queremos voltar, estamos com saudade. E Deus vai nos ouvir. E o que Ele vai fazer, eu não sei. Eu disse, eu não estou pedindo a Deus, encerra essa praia. Quem sou eu para sequer pedir a Deus para encerrar um juízo que Ele esteja fazendo? Nesse momento, no tocante a isto, eu prefiro me calar e oriento o meu rebanho. Mas uma coisa eu posso pedir, isso é enternecedor. Isso não se liga diretamente ao juízo que Deus está mandando. Eu posso pedir uma coisa, Senhor,
eu quero estar de volta na tua casa. Me leva de volta, nos leva de volta à tua casa. E o que Deus fará para isso, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é altíssimo para fazer do modo que quiser fazer. Fica para você esta palavra. Nós vamos agora a um louvor e depois nós iremos então à oração. Juntos, eu e você, nós vamos ao trono da graça de Deus e Ele vai nos receber. Vamos, pois, a esta canção. Porque nasci, para que vou viver, se eu morrer, para que vou morrer, qual a resposta eu pergunto? Qual a resposta para mim? Onde eu vim? Estou aqui e o futuro, como será para mim? Qual a resposta eu pergunto? Qual a resposta para mim? Encontrei alguém que me ama. Senhor querido, Deus do nosso amor, Deus que nos ensinou a amar porque Tu és amor. E o Senhor sabe que nós amamos o Senhor. E por Te amarmos, ainda que o nosso amor seja pequenininho como nós próprios, ainda que o nosso amor seja tão miúdo como o nosso coração, mas nós Te amamos. E o Senhor é capaz de olhar esse amor tão pequeno e amplificá-lo e fazê-lo grande no Teu coração gracioso. Tu sabes que temos entendido, primeiramente digo que temos entendido que, Senhor, Tu tens escolhido lugares na terra para pôr ali o Teu nome. Este lugar agora de onde eu estou falando, estou gravando essa mensagem à Tua casa, a Igreja Batista Sião em Campo Grande. Tu escolheste este lugar, eu conheço a história deste lugar. Esta igreja, lá nos idos de 1970, 71, quase comprou um outro terreno em Campo Grande, tão pequenininho, tão miúdo. E olhamos e pensamos, é esse
E na época o nosso pastor disse: irmãos, não é este que Deus nos dará. Há um outro reservado que será o lugar escolhido por Ele, já tem sido, e apareceu este lugar. Eu vivi essa história, eu fui testemunha, e nós estamos aqui efetivamente desde 1972, porque tu escolheste este lugar para pôr aqui o teu nome. Inimigos tentaram nos tirar daqui, inimigos se ergueram contra nós furiosamente, 7 processos ao todo. Sofri, gemi, chorei, perdi noites de sono, mas o Senhor estava conosco, porque o Senhor tinha escolhido este lugar. Assim são as tuas casas espalhadas, Senhor, por esta cidade, por esta zona oeste do Rio, por este país e pelo mundo. Tu tens escolhido lugares para ali pôr o teu nome e para nós caminharmos, para entrarmos pelas portas, os portais dos teus templos, para te adorarmos juntos. Senhor, há neste tempo movimentos que tentam invalidar a igreja local, o templo, a reunião, a congregação dos teus filhos, mas isso não procede de ti. Falei, Senhor, tu sabes no nosso programa passado que temos 3 templos, 3 altares, o nosso coração, a nossa casa e a nossa igreja e o templo, a casa do Senhor, que o Senhor nos reservou para estarmos juntos. Senhor, nós queremos voltar, nós temos saudade, Senhor, queremos ver de novo aquelas poltronas cheias, queremos ver de novo os bancos das tuas igrejas cheias, as cadeiras das tuas igrejas cheias, enfim, o teu povo entrando pelas tuas portas, sempre, como diz a Bíblia, com ações de graça. Por quê? Senhor, nós sempre temos alguma coisa pela qual te agradecer, e a gente também vem para a tua presença para mostrar gratidão a ti e para também trazer o nosso louvor, a nossa adoração e para receber a tua palavra. Senhor, está faltando igreja, está faltando congregação, está faltando casa. A internet não substitui, Senhor, a tua casa, a tua igreja. As mensagens pela internet não substituirão totalmente aquela palavra presencial, aquela palavra conjunta, Senhor, em que nós olhamos com olhos nos olhos e nós falamos uns aos outros das tuas maravilhas, juntos em comunhão na perfeição do teu Espírito. Senhor, nesses dias nós estamos clamando por tua direção, pela volta a Sião, pela volta à tua casa. E recebe então a nossa oração e, Senhor, propicia isto a nós. Nós temos no tempo desta peste te pedido 3 coisas básicas, 3 coisas, Senhor. Que o Senhor nos guarde a nossa saúde dessa peste, que, Senhor, esse mal não venha nos assolar, que esse mal não venha a tirar a vida de nenhum dos nossos. Temos te pedido sustento na nossa vida financeira, Senhor, nos nossos negócios, os que têm negócios grandes ou pequenos, Senhor, os que trabalham e dependem do seu trabalho para o sustento da sua mesa. Mas agora estamos te pedindo também, queremos voltar à comunhão dos santos, queremos voltar à tua casa, queremos entrar por essas portas, sabendo vamos celebrar. E neste momento nós oramos a ti e te pedimos, vem sobre nós, atende o nosso pedido. Senhor, faça como o Senhor quiser fazer, porque tu és Deus para escolher, para decidir sobre como responder às nossas orações. Mas nós esperamos em ti e queremos dizer, sabemos que o Senhor habita em nós, sabemos que o Senhor vive no nosso coração, mas, Senhor, está faltando alguma coisa. Nós estamos com saudade do Senhor e da sua casa. E eu creio que o Senhor também esteja com saudade de nós e da sua casa, de nos ver presencialmente juntos, celebrando o teu nome. Opera o teu poder e, Senhor, por causa da igreja, eu sei que há muito pecado no meio da tua igreja em geral, as igrejas evangélicas, o povo evangélico, como nós dizemos, Senhor, há tanto pecado no nosso meio, mas que seja esse um tempo de correção, de tomada de consciência pelos teus filhos, mas que nós possamos voltar à tua casa com um novo propósito, entendendo e corrigindo tudo que precisa ser corrigido, mas queremos estar de volta na tua casa, no lugar que o Senhor escolheu, para ali te darmos culto. Por favor, nossos
holocaustos, nossos sacrifícios espirituais, Senhor, estão prontos a serem dados. Nós queremos trazê-los diante do teu altar. Escuta a nossa oração. E, Senhor, se posso dizer assim, tu não tomaste, mas, Senhor, devolve as nossas igrejas, devolve os nossos templos, reabra essas portas, que as nossas autoridades, que os homens possam entender isso. Mas, Senhor, que seja um momento adequado para a segurança do teu povo estando aqui te louvando, te adorando. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito gostoso isso, saiba. Eu acho isso para mim muito emocional, muito emotivo. Deus está com saudade da gente. Deus está com saudade de você e de mim. Em que sentido? De nos ver juntos, com um coração só, ainda que sejamos muitos, celebrando o nome dele. Ele nos ama, ele quer a gente aqui de volta. Vamos pedir a ele que ele vai fazer. Deus te abençoe, ficando por aqui, Pastor Onéas. Siga os nossos outros programas, nossos cultos ao vivo, que estão sendo feitos pelo Ministério Chama Viva, as nossas igrejas filhas, a sede. Vamos em frente, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.